Ninguém fala sobre o que acontece de verdade entre o lançamento e o destino. O mundo inteiro assiste quando um foguete deixa a Terra envolto em fogo. Mas a viagem em si, aquela travessia silenciosa de meses ou anos pelo vazio, é tratada como se fosse automática. Como se o espaço fosse uma rodovia e cruzá-lo fosse a parte mais simples de toda a operação. A sonda Lucy, da NASA, provou que esse pressuposto é perigoso, porque poucas horas depois de se separar do foguete, antes que alguém terminasse de comemorar o lançamento, Lucy já enfrentava uma crise silenciosa com potencial para encerrar a missão antes de ela realmente começar. E o que tornava tudo ainda mais perturbador era que a equipe em terra não tinha como vê-la. Nenhuma câmera, nenhuma visão direta. Apenas dados. Mas, para entender o que estava em jogo, você precisa entender primeiro por que Lucy existia. Os asteroides troianos ficam presos em dois enxames estáveis que acompanham Júpiter na sua órbita ao redor do Sol. Um à frente do planeta, outro atrás. Imóveis, congelados, quase sem mudanças desde que o Sistema Solar tomou sua forma atual. São exatamente isso: uma cápsula do tempo em escala planetária, preservada pela gravidade do gigante gasoso que os retém como um pastor retém seu rebanho. Conhecemos hoje cerca de 4.600 desses objetos, a grande maioria identificada nas últimas 2 décadas. E até a Lucy aparecer, nenhuma missão havia planejado visitar mais de um deles. Lucy foi projetada para visitar 7 num único trajeto, aproveitando uma trajetória em forma de 8 que usa a gravidade terrestre como impulso em diferentes momentos do percurso. 7 fósseis do Sistema Solar primitivo. Uma única viagem. Uma única oportunidade que não se repetiria por décadas. E um único ponto de falha que quase destruiu tudo. Para que essa viagem fosse possível, Lucy precisava resolver um problema de física muito concreto. A 740 milhões de quilômetros do Sol, a energia solar disponível é uma fração mínima do que a Terra recebe. Para captar luz suficiente e transformá-la em eletricidade, os painéis solares de Lucy precisavam ser enormes. 7,3 metros de diâmetro cada um. 2 discos gigantes que juntos cobriam uma área maior que a de um apartamento. Esses painéis não podiam viajar abertos dentro do foguete. Foram dobrados em camadas durante o lançamento, e uma vez no espaço, um sistema de cabos e motores deveria puxá-los até a abertura completa e travá-los na posição. Era um mecanismo testado centenas de vezes em laboratório. No espaço real, com temperaturas extremas e as vibrações do lançamento, um dos cabos enroscou, e o segundo painel ficou parado no meio do caminho. Os dados chegaram à Terra com a frieza de um número numa tela. O painel não havia confirmado o travamento. O que esse número significava era devastador. Sem esse painel completamente aberto e fixo, Lucy não teria energia suficiente para executar as manobras mais exigentes da sua trajetória. E se tentassem forçar a abertura sem saber exatamente o que havia falhado, poderiam quebrar o mecanismo de forma irreversível. A equipe precisava de informações que a sonda não conseguia fornecer. Lucy não tinha nenhuma câmera apontada para seus próprios painéis. Eles estavam cegos diante do problema mais urgente de toda a missão. A solução veio de um lugar completamente inesperado: a física do som. Se não podiam ver o painel, poderiam ouvi-lo. Mais precisamente, poderiam fazê-lo vibrar e ler essas vibrações como se fossem um idioma. Os engenheiros ativaram os propulsores de Lucy em pulsos controlados, com a precisão de quem toca um instrumento de corda. Cada pulso gerava uma vibração que percorria toda a estrutura metálica da sonda. Os sensores de bordo registravam essas ondas, e ao comparar os padrões medidos com os modelos matemáticos construídos antes do lançamento, a equipe conseguiu reconstruir com exatidão o ângulo de abertura do painel. Sem vê-lo, sem tocá-lo, a resposta apareceu nos dados. O painel estava aberto entre 345 e 360 graus, dos 360 possíveis. Gerava 90% da energia esperada.
e o cabo enrolado havia sido localizado com precisão suficiente para planejar o próximo passo. Durante os meses seguintes, a equipe executou um dos procedimentos mais delicados da história recente da exploração espacial. Em vez de uma única força brusca que poderia fraturar o mecanismo, projetaram uma sequência de puxões mínimos, alternando entre o motor principal e o motor de reserva, com pausas longas entre cada tentativa para que os componentes não superaquecessem. Cada seção movia o painel uma fração de grau. Cada resultado era analisado com cuidado antes do próximo passo. 10 meses depois do lançamento, o painel havia avançado para uma abertura de 353 a 357 graus. Tecnicamente ainda sem o travamento completo, mas com tensão suficiente para resistir às forças das manobras programadas. A NASA avaliou os dados e tomou a decisão. Era suficiente para continuar. Lucy estava pronta. Em 16 de outubro de 2022, a sonda voltou brevemente à vizinhança da Terra para roubar velocidade gravitacional e se lançar em direção aos troianos. Durante aqueles minutos sobre o hemisfério sul, Lucy brilhou sobre a Austrália com uma intensidade que superou a Estação Espacial Internacional. Um ponto de luz se movendo em silêncio pelo céu noturno, visível sem telescópio para quem sabia onde olhar. 20 minutos depois, cruzou sobre a América do Norte, completou a manobra e desapareceu em direção ao espaço profundo. Antes de se afastar, apontou seus instrumentos para o continente africano e fotografou a Etiópia. Naquele país, em 1974, foi desenterrado o esqueleto de um hominídeo de mais de 3 milhões de anos que os paleontólogos chamaram de Lucy. Esse fóssil humano inspirou o nome da sonda. E a sonda, ao fotografar o lugar onde ele foi encontrado, fechou um círculo que une as origens da nossa espécie com a busca pelas origens do nosso sistema solar. O que ninguém esperava era que Lucy já fizesse ciência antes de chegar ao seu primeiro destino oficial. Enquanto viajava, o asteroide troiano Polymele passou na frente de uma estrela distante. Os astrônomos aproveitaram aquela ocultação para calcular o tamanho do asteroide com precisão. Mas a estrela piscou 2 vezes. Uma antes de Polymele tampá-la completamente, outra depois. Isso só podia significar uma coisa. Polymele tem uma lua. Um satélite de aproximadamente 5 km de largura orbitando a apenas 200 km de distância, invisível até aquele momento para qualquer telescópio na Terra. Lucy o descobriu de passagem, sem ter procurado. Somado a outro satélite confirmado ao redor do asteroide Euríbates, a missão passou de 7 objetivos para 9, antes de ter visitado nenhum. Em 2025, Lucy sobrevoou seu primeiro asteroide de exploração. Os troianos principais começam em 2027. O que encontrará entre esses objetos congelados desde os primeiros dias do Sistema Solar ainda é uma incógnita. Mas a história de como chegou até lá já merece seu próprio capítulo. Um cabo enroscado. Um painel na metade do caminho. Uma equipe que diagnosticou o problema sem poder vê-lo e o resolveu milímetro por milímetro durante 10 meses. O espaço não dá nada de graça. E Lucy aprendeu isso nas primeiras horas da sua existência, muito antes de ver de perto o primeiro asteroide que viajou tantos milhões de quilômetros para encontrar. Se inscreve na Rota Estelar agora e ativa o sininho. Cada missão, cada crise, cada solução impossível que a exploração espacial produz, tudo vai sair aqui primeiro. Quem não estiver inscrito vai ficar de fora. Deixa o like. Um clique seu pode levar essa história para alguém que ainda acha que exploração espacial é só foguetes e planetas. A verdade é muito mais humana e muito mais fascinante do que isso. E compartilha com alguém que precisa conhecer Lucy. Porque essa é a história de uma sonda que quase morreu antes de começar. E que, mesmo assim, continua voando em direção ao desconhecido.